Nós estamos hoje encerrando a nossa série Se Não Nós, Quem? Espero que até agora você já tenha tido uma boa reflexão sobre o seu chamado. O nosso último tópico, que eu chamei O Chamado. E o Bruno usou isso também muito bem lá durante a reunião, a adoração, né? Nós somos chamados para um propósito, nós somos chamados para viver um estilo de vida e uma prioridade na nossa vida, que é muito claro nas Escrituras, é muito claro no chamado do Evangelho, mas também é muito fácil perceber o quanto isso está distorcido hoje. E quanto as coisas ao nosso redor, sejam problemas, sejam coisas boas, nos distraem, nos consomem e nos dominam muitas vezes, fazendo com que nós não sejamos frutíferos e eficazes no nosso propósito como cristãos. Ser cristão é o maior desafio que eu conheço nessa vida. Porque o ser cristão é um trabalho de crucificação do nosso eu, para que nós possamos viver para Cristo. Isso não é fácil. Nem é possível, na verdade, sem Cristo. Não é algo que se realiza na força da carne. O que você faz é colocar a sua vontade para estar nesse caminho. Você faz o seu esforço, né, a sua atitude, a sua posição, a sua decisão, no sentido de dizer, é isso que eu quero para a minha vida. Mas isso só acontece depois que Deus já toca o seu coração e te conquista. Portanto, toda vez que nós respondemos ao chamado, nós estamos respondendo a Deus. É Deus quem chama você. Não há ninguém que possa responder a Deus sem que Deus o tenha chamado primeiro. A iniciativa é sempre de Deus. A iniciativa é sempre do Pai. Então hoje nós vamos encerrar aqui com um texto maravilhoso, especialmente separado. Só eu estou tomando café agora, né? Vocês já tomaram. Um texto bem simples, na verdade, mas muito profundo, que nós encontramos no capítulo 13 de João. Então você pode ir abrindo a sua Bíblia aí. Esse texto é muito rico, e é uma cena muito bonita também, que Jesus participa com os discípulos. Esse é o famoso texto do lava-pés. E tem algumas coisas muito interessantes que nós queremos falar sobre isso. O texto tem muita riqueza, mas nós não vamos endereçar todas elas hoje, mas algumas coisas mais principais. Eu quero chamar a atenção nesse começo, para você ter isso muito claro na sua mente, porque nós falamos isso desde o primeiro dia. O nosso chamado, então, é para sermos discípulos. Vamos falar de novo isso? Nosso chamado é para nós sermos... O nosso chamado é para nós sermos... Não estou ouvindo. Já viu aqueles caras fazendo? Aí, pronto, está começando a ficar forte. Sabe por quê, gente? Porque é você que tem que tomar essa decisão. Eu dizer que eu quero ser discípulo só serve para mim. É você que tem que falar isso. É você que tem que entender isso. O meu chamado é para ser discípulo. E quando você é discípulo, você tem as experiências que os discípulos tiveram daquilo que Jesus traz para você como discípulo que anda com Ele. Esse é mais um texto onde a multidão não está presente. Esse é mais um texto que acontece, onde acontece algo que é para os discípulos, que é para aqueles que andam perto de Jesus, que é para aqueles que dormem onde Jesus dorme, caminham por onde Jesus caminha e ceiam aonde Jesus ceia. A maioria dos estudiosos acredita que esse texto aconteceu também na noite em que Jesus ceiou com os discípulos antes da sua morte. Alguns não têm tanta certeza, mas mesmo os que não têm tanta certeza acham que se não foi no mesmo dia, foi tipo um dia antes ou uma outra janta deles. Então a cena que você precisa ter na cabeça antes mesmo da gente ler o texto, vou fazer um exercício aqui de contemplação, né? De imaginar, isso é importante às vezes entender. Na sua mente, pense isso. Existe uma mesa reunida, as pessoas estão em volta dela. Quem são essas pessoas? Jesus numa posição, os seus discípulos em volta. As mesas naquela época às vezes eram mais baixas que as nossas, eles não tinham cadeiras tão assim bem projetadas, né? Então eles sentavam às vezes em posições quase que no chão, quase igual o japonês, né? Sabe assim? Em volta da mesa.
né? Às vezes até meio de lado, dava até para encostar no ombro de alguém, assim, os mais à vontade, tipo João. Por isso que João é conhecido por ter se reclinado, né, sobre Jesus, porque facilitava aquela forma de se sentar, e João era amoroso, ele gostava de contato físico. O João não ia sobreviver à pandemia, talvez, ele ia ficar bem mal. Quero gente! Cadê gente? Preciso de contato. Eu preciso abraçar. João era assim. E essa é a cena que precisa estar na nossa mente, uma cena de intimidade, de pessoas que se conhecem, de pessoas que caminham juntos. Até combinou bem fazer esse círculo aqui hoje, para vocês olharem na cara de vocês. Eu fiquei aqui, vocês viram que eu estava aqui hoje, né? Vocês repararam, não? Apesar da máscara? E olha aqui, essa é a posição que eu estava. Eu estava vendo quase todo mundo. Foi até meio diferente, assim, porque normalmente a gente está de costa, né? Se eu ver uma pessoa na rua, você fala, aquela é a Dona Aurora. Como que você sabe? Eu conheço a nuca dela. Porque é só o que a gente vê aqui, sentado enfileiradinho. Mas esse aqui nos dá uma oportunidade de nós olharmos uns para os outros. E se Deus quiser, em breve, sem máscaras, né? E a gente voltar a ver o sorriso de cada um de nós, ou as lágrimas. Mas vemos as expressões. Qual será que era o olhar desses discípulos ali com Jesus? Imagina isso você agora, sentado à mesa, preocupado ali com o seu pão, seu vinho, o que mais que tivesse ali para ser comido. E você olha e fica ouvindo Jesus falar e se admira da sua forma de falar, das suas palavras. E você olha para o lado, Pedro está assim, né, fascinado com Jesus. E você olha para o lado, Mateus está lá, quietinho, ouvindo. Você, naquela mesa, esse é o chamado para estar à mesa com Jesus. Algumas coisas acontecem nesse contexto. Vamos ler o texto juntos, então, para a gente ir mais além nessa cena tão maravilhosa. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, então, está com os discípulos, e para ele, os discípulos não sabem ainda, mas está claro para ele que seu tempo está acabando. Então você guarde isso, porque tem significado para o nosso texto. Jesus sabe o que está para acontecer, e ainda assim ele toma algumas posições, ou até por causa disso, ele começa a fazer algumas coisas e falar algumas coisas especiais. Sabe quando você sabe que a hora está chegando? Muitos de nós, quando acham que alguma coisa ruim está vindo, nós nos fechamos. Talvez nós queremos desistir. Não vale mais a pena. Agora já é o fim. E Jesus, diferentemente de nós, muitas vezes, ele sabe que o fim está se aproximando, a hora difícil está se aproximando, e isso dá a ele mais ainda visão de que ele precisa falar algumas coisas. O que será que ele precisa falar nessa última hora? Porque deve ser importante. Deve ser importante. Porque quando está indo para o fim, ele fala isso agora. Ele diz isso agora. Ele não perde o tempo com bobagem. Vamos curtir aí que agora está chegando o fim, né? Já vai acabar mesmo. O que tinha para falar, já falei. Vocês já entenderam? Jesus podia estar assim nessa ceia, né? Ó, gente, falei 3 anos, hein? Vocês não entenderam agora, não entendem mais. Cansei. Já sentindo as dores. Jesus está focado. Jesus tem algo para falar para eles nesse momento. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Lembre-se que Jesus é aquele que veio do Pai. Jesus é aquele que é o Todo-Poderoso. Ele é o próprio Deus. Filipenses 2 diz que ele teve que se esvaziar de sua glória para caber em forma humana. Ele já existia e na Trindade ele já tinha toda a comunhão que ele precisava ter. Jesus não tem falta de ninguém, Jesus não precisa de ninguém. Jesus não é carente, Jesus não tem esse tipo de deficiência, ele é completo, ele é perfeito. E ele sai do meio dos seus, da Trindade, da companhia e da comunhão do Pai e do Espírito Santo,
da sua condição de Deus em 3 pessoas, para estar com outros, para estar conosco. E Ele os ama. Estando com aqueles que estão no mundo, porque Ele tinha aqueles de onde Ele veio, Ele amou-os até o fim, até o último minuto. Versículo 2, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Então a consciência de Jesus estava muito clara: eu vim do Pai, eu vou voltar para o Pai, esse é o meu propósito, esse é o meu caminho. E eu sei que Deus Pai colocou todas as coisas sobre o meu domínio, sobre a minha autoridade. Eu sou muito poderoso. Ele é o único que pode falar esse tipo de coisa, não é? Todos nós, quando falamos isso, estamos sendo arrogantes. Estamos achando que somos alguma coisa. Eu sou agora, acabei de ser promovido a gerente, eu sou o cara. Abri minha empresa, está dando certo, eu sou o cara. Né? Comprei tal negócio. Cara, eu sou bom, hein? Nós temos essa tendência de queremos ser valorizados por tipo de realizações. Jesus é aquele que é. E Ele é o único que pode dizer, eu sou. Ele de fato é. E nele não há, por causa da sua santidade, não há nele qualquer arrogância. Ele está apenas dizendo o que Ele é. Ele tem essa consciência, guarde isso também. Ele sabe que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele sabe que todo o poder pertence a Ele, porque o Pai o deu. Que o Pai entregou a Ele. E aí vem uma coisa interessante. Com tudo isso na sua cabeça, na sua mente, tudo isso que Jesus estava pensando, Ele diz o texto assim, versículo 4, assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. O que Jesus faz agora, preste atenção. O versículo anterior diz que a ceia ali, o jantar estava sendo servido. Jesus faz uma coisa muito, não muito, mas, não vou usar a palavra muito, mas Ele faz uma coisa pelo menos intrigante. Ele faz uma coisa um pouco grosseira. Ele levanta no meio da mesa, no meio da ceia, no meio do jantar, para fazer uma coisa completamente nada a ver com o jantar, e para alguns provavelmente considerado até grosseiro. Por que um homem como Jesus, sábio, interrompe a ceia? Nós estamos todos aqui, nós já nos limpamos para a ceia. Vocês sabem como era o ritual dos judeus, né? Para sentar à mesa. Lembra dos fariseus criticando? Seus discípulos nem lavam a mão direito. Não sei, sabe aquelas coisas? Eles estavam ali na ceia, todo mundo se preparou. E Jesus levanta. E Ele não só levanta, mas Ele tira a sua capa, Ele pega uma toalha, como se Ele fosse um simples servo, amarra na cintura e Ele vai fazer alguma coisa que não tem nenhuma relação com uma janta. Na verdade, é muito grosseiro, porque Ele vai fazer o quê? Colocou a toalha na cintura, versículo 5 diz, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar mais do que os discípulos, os pés dos discípulos. Pensa numa coisa sujinha. Pensa numa coisa encardida. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos de nós aqui dentro, nesse lugar, se eu pedisse para você tirar o seu sapato e a sua meia, porque eu quero ver seu pé, você teria vergonha. Sim ou não? Eu não gosto de gente examinando meu pé. Não tem nada demais no meu pé. Mas não é uma coisa assim que parece demais? Constrangedor. Agora pensa no pezinho do discípulo. Poeira, sandália, o tempo inteiro. Misericórdia, né, gente? Não era um pezinho delicadinho, né? De uma moça que passa creme todos os dias, por exemplo. Nós, homens aqui, nossos pés são lindos, perto dos pés dos discípulos. Não é só beleza, mas também é sujeira. E o que dá na cabeça de Jesus, gente, para sair do meio da ceia, tirar sua capa, vestir uma toalha, se abaixar, encher uma bacia com água e lavar os pés? Não, mas Jesus, nossa, Jesus, o Senhor foi tão bem durante 3 anos. E chega agora, no fim, aí, no meio da ceia, me dá uma dessa. É sujo, Jesus, nós estamos comendo.
Sabe quando a gente fala uma coisa que não é apropriada na mesa de jantar? Vocês não fazem isso, né? Só eu que faço isso de vez em quando. Obviamente que toma uma bronca imediatamente. Principalmente tendo 3 mulheres em casa. Elas só falam para mim: que horror, o que você está falando? Não estão comendo. Esse é mais ou menos o sentimento dos discípulos ali com Jesus fazendo isso. Interrompendo o meio da ceia para lavar os pés dos discípulos. Mas ele faz. E aí vem a coisa interessante. Ele diz que começa a se lavar os discípulos e chega então em Pedro. Pedro sempre é aquele que tem mais atitude em termos de falar algo, né? Ele chega a Pedro e aí Pedro já fala: Senhor, vais lavar os meus pés? Não, Pedro, eu estou brincando de lavar. O seu eu vou pular. Pedro é um pouco precipitado, né? E Jesus, com muita calma, diz: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde você entenderá. Existem coisas que Deus faz por você e quer que você faça, que você não compreende agora. Por isso a obediência é muito importante no reino de Deus. Pedro, na sua empolgação, acaba, como sempre, falando mais do que devia. Jesus o corrige muito calmamente. E Pedro, como sempre, vai no 880, né? Então eu não quero só o pé, já lava tudo. Tipo, Pedro, eu estou com uma bacia aqui, Pedro, eu não estou com uma banheira. Pedro bagunça um pouco o cenário ali. Jesus diz: Pedro, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. E ele diz, né, não apenas os pés, mas minhas mãos e a cabeça. E aqui é só uma referência, porque é o que normalmente eles se lavavam mais praticamente para estarem juntos, né? As mãos para se alimentar, às vezes o rosto, como uma forma de tirar também um pó. O resto estava coberto de roupa, né? E os pés, quando chegavam em algum lugar, Pedro queria ser lavado completamente. Jesus diz para ele: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Parênteses aqui, mais uma vez, vai pintando a cena na sua cabeça. Você consegue entender que Jesus está lavando o pé de Judas? Sabendo o que ele sabe sobre Judas? Você lavaria o pé de Judas? Meu irmão, você não lavaria nem o pé de Pedro. Nem o de João, queridinho. Eu amo João, mas lavar pé, não. Aí já é demais, chama o servo. É para isso que a gente tem o servo. Para isso que a gente tem gente para fazer isso ou aquilo. Jesus lava o pé dos discípulos. Judas está entre eles. Versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, ou seja, lavou-lhe os pés dos seus discípulos, ninguém ficou de fora, não tinha um discípulo mais querido, não tinha um discípulo com o pé mais sujo que o outro. Não, deve ser que talvez tinha, mas todos precisavam ser lavados. E Jesus lavou os pés deles todos. Jesus, então, tornou-os a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Tipo assim, põe a capa de volta e vamos continuar essa comilança. Jesus interrompe a ceia e Jesus volta para a ceia e continua. Isso nos diz que o que ele faz aqui é muito importante. É muito importante a ponto de Jesus interromper um protocolo normal daquele dia, daquele momento, para fazer isso. Há uma mensagem, há um recado importante a ser deixado aos discípulos nesse momento, nesse fim de ministério. Quando a hora se aproxima e talvez não haja tempo para dizer muito mais coisas. Talvez, já pensando, eu preciso fechar a mensagem, preciso fechar a série com esses discípulos. E eu preciso deixar um último recado que talvez tenha um valor fundamental para tudo que eu falei até hoje. É minha última palavra com eles. Minha última palavra com eles. E Jesus volta para a mesa. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Versículo 12 ainda, 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus está aqui falando metaforicamente.
Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Conhece algum outro texto de Jesus que fala dessa forma? Felizes serão se o praticarem? Bem-aventurados. Isso. Ele vai lá citando as bem-aventuranças. Felizes serão se as praticarem. Praticarem o quê? O meu exemplo. Se nós relacionarmos isso com a nossa série, a gente pode facilmente pensar: Jesus foi frutífero no seu ministério? Jesus teve uma vida conectada com o Pai? Jesus era a pedra angular? Jesus demonstrou os frutos do Espírito? Jesus demonstrou o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito? Sim. Façam como eu fiz. Sigam o meu exemplo. E há algo aqui fundamental que nós precisamos saber e capturar aqui nesse texto. Enquanto fazemos isso, existem 4 razões que a gente pode ver aqui pelas quais Jesus lavou os pés dos discípulos. A primeira delas, muito simples, está nos primeiros versículos. Ele lavou os pés dos discípulos porque ele os amava e amou-os até o fim, até o último minuto. Significa dizer que ele não pensou em si mesmo mais do que os outros. Isso é amar até o último minuto. É mais do que poesia. E lavar os pés é uma atitude prática para quem diz que ama. Porque amar, como a gente sempre diz, é um verbo. E sendo verbo, precisa gerar ação. O que é que adianta você dizer que ama a Deus, mas você não tem atitudes de quem ama a Deus? As suas atitudes não provam o seu amor. O que adianta um pai ou uma mãe que diz que ama seus filhos, mas não cuida deles como deveria? Não os dá atenção? E isso hoje em dia está ficando até meio comum. Infelizmente, muitos pais colocam um limite para o seu cuidado com os filhos, assim, até onde não me machuque, até onde eu não me sacrifique. Vocês acreditam que existe esse tipo de mentalidade? Existe hoje em dia esse tipo de mentalidade. Pais e mães que não querem sofrer. Não estou dizendo que todos são assim, mas há também uma grande parte da geração atual que não quer ter filhos, porque é muito trabalho. Eles vão atrapalhar a minha vida. Vai mesmo. Num certo sentido, né? Porque se você quer tudo para você, se você quer ter todo o tempo para você, se você quer todo o seu investimento para você, se você quer todo o seu lazer para você, um filho vai atrapalhar, porque você vai ter que dividir o tempo com ele. Mas analisa bem o que você está falando. Nós vivemos um tempo de grande egoísmo. E o nosso amor, muitas vezes, não tem sido revelado na prática como algo real, mas só nos nossos lábios, da nossa boca para fora. Nós adoramos adorar ao Senhor com cânticos. Isso é tão importante para nós. Mas a própria Bíblia fala nos profetas que muitas vezes Deus olhou para o povo e disse assim: vocês me louvam com seus lábios, mas o seu coração não me pertence. Por isso a gente canta Estou Voltando, à essência da adoração. E eu acho que é uma música que nós vamos cantar para sempre, porque nós somos instáveis. Nós precisamos ser lembrados da essência. E a essência é o amor a Deus, é o amor ao Senhor Jesus, e esse amor precisa de prática. Essa é a primeira razão por que Jesus lava os pés dos discípulos. Porque ele queria que eles soubessem que o meu amor é concreto. O meu amor, ele gera atos de amor. O meu amor não é apenas da boca para fora. Essa é a primeira coisa. De certa forma, o que Jesus está fazendo aqui é o mesmo que aquela mulher fez com ele. Aos seus pés, ela chorou, lavou seus pés. Jesus está demonstrando o que é o nosso segundo item aqui. Jesus lava os pés dos discípulos para mostrar a eles o que é a verdadeira humildade. Mais uma vez, Filipenses nos lembra, aquele que, sendo Deus,
Não achou por direito ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, de sua glória. Veio como homem, não apenas como homem, ele veio como servo. Serviu aos que amava. Andou com eles, alimentou-os com palavras que transformaram o seu interior, alimentou-os fisicamente, alimentou-os com saúde física, cuidou como se fossem seus próprios filhos, amou-os até o fim, amou-os com humildade. Esse é aquele que diz no começo do texto, meu Pai me deu toda a autoridade. E o que é que ele faz com toda a autoridade? Ele serve. O que é que nós fazemos com toda a autoridade? Nós nos servimos. Essa é a diferença básica entre o ser humano e Jesus. Não é isso que nós reclamamos dos nossos governantes, nossos políticos e líderes, não é? Muitas vezes, caramba, o cara vive numa regalia. O povo mesmo, ele está pouco preocupado. Faz uma coisa ali, faz uma coisa aqui, para aparecer na foto, aí vira ano de campanha, é uma beleza, né? Parece que os caras fizeram de tudo. Esse é o coração humano. Jesus, na sua humildade, o que ele faz? Ele é o glorioso, ele é o eterno, mas ele é aquele que tira as suas vestes, a sua capa, a sua beleza, veste uma toalha, e ele vem, se abaixa e toma uma atitude que era uma atitude feita por servos. É mais ou menos, vamos ver se esse exemplo funciona, é mais ou menos como você um dia, do nada, abrisse o portão da sua casa, enquanto você vai até a rua, e chega lá, você encontra o Greca, com roupa de gari, recolhendo seu lixo. Não ia te assustar um pouquinho? Mas não ia ser uma coisa muito louca, se ele falasse para você, eu vim aqui, porque eu quero mostrar que eu me importo com você, e estou disposto a fazer coisas consideradas difíceis de lidar para que você fique bem? Eu quero tirar esse lixo da sua vida. Eu quero deixar você limpo, sua casa limpa. Ia ser muito louco isso aí. É isso que Jesus fez para aqueles discípulos. É por isso que Pedro, a primeira instância, fala, Senhor, isso é humilhação. É isso que Pedro está tentando dizer para Jesus. E Jesus corrige ele. Não, Pedro, não é humilhação, é humildade. Ninguém está sendo humilhado aqui. Eu estou fazendo de própria vontade. Eu estou fazendo porque é isso que tem que ser feito. E é isso que eu quero deixar para vocês. No reino de Deus não existe espaço para arrogância, para autopromoção, para exigência de direitos. O reino de Deus é um reino de humildade, de serviço, de ir em direção ao outro. O que Jesus está nos mostrando, gente, é que quando você entende que algo precisa ser feito, você fará, custe o que custar. E é isso que nos falta muitas vezes para tomar atitudes, para servirmos melhor, para servirmos mais. É entender o que nós precisamos fazer e fazer isso custe o que custar. Se eu preciso me levantar no meio da ceia, parecer até um pouco grosseiro, tirar a minha capa, assustar as pessoas, porque eles me veem como um supermestre, eu sou o mestre. Não é que eu não sou o mestre. Não tem problema você ver que eu sou o mestre. É isso que Jesus está dizendo. E até por isso, vestir uma toalha, me abaixar, encher uma bacia de água, e um servo talvez já vem correndo, querendo fazer no lugar de Jesus, Jesus fala, não, deixa, que hoje é comigo. Eu vou fazer isso. Aquele que entende o chamado que está recebendo, que entende a sua missão, fará o que é preciso ser feito. Levanta da mesa, tira a capa, amarra a toalha. Nós estamos precisando de pessoas com mais atitude, com mais ação. Pessoas que entendem o que tem que fazer e se dispõem para ser feito, que servem. Muitas vezes nós achamos que é para o outro, alguém vai fazer essa tarefa. E Jesus fala, tudo bem que é uma tarefa que algumas pessoas têm isso como incumbência, mas eu não sou melhor que nenhuma delas. E se preciso for, eu faço. E, na verdade, é preciso que eu faça, que é o que ele diz a Pedro. É preciso que eu faça isso. Então, essa é a segunda coisa. Jesus, então, mostra o seu amor de forma prática. Ele mostra a necessidade da humildade. Ele mostra também
Não vou falar muito sobre isso, mas para você guardar, ele brevemente menciona isso para Pedro. Pedro, se você me conhece, se você foi batizado nas águas, se você realmente teve um encontro comigo, tudo que você precisa é lavar os seus pés. Lavar os pés era uma necessidade diária, por causa da vida dos nossos irmãos lá daquela época. Tá certo? Você lava o pé uma vez por semana, porque você anda de tênis. Né? A hora que você tira o seu tênis, até corre. Desesperado daquela situação. Liberdade, o tênis grita, né? Eles tinham que lavar todos os dias, porque eles andavam de sandália e o pé podia ter tomado um banhinho lá no poço, mas para ir até a casa do vizinho, a 2, 3 quilômetros, já chegava com o pé empoeirado. Precisava lavar os pés todos os dias. Quem está vendo aquela série lá, o The Chosen? Quem já viu aí? Os discípulos. Tem que ver, aquilo é legal. Eu lembrei agora, os caras lavando o pé, eles faziam bem legal, assim, lavam o pé até para entrar na tenda. Eles não tinham como tomar banho no meio da viagem deles, mas eles lavavam os pés, gente, porque, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que lavar, né? Se não dá para lavar tudo, pelo menos lavava o pé para ir deitar na tendinha, na barraquinha. É muito engraçado ver isso, porque para nós parece assim, qual que é o ganho dessa situação que você está aí em uma barraca no meio do mato e vai lavar o pé para quê? Gente, mas eles não são do século XXI, que a gente toma banho todo dia, com um monte de água, limpa tudo. Aquilo ali é a sensação de limpeza. Sabe o que é? Aquela sensação de... Para nós é tipo dormir sem escovar o dente. Sei lá, você fala, eu preciso me limpar antes de deitar. Jesus está dizendo, se você me conheceu e sua vida me pertence, se você foi batizado nas águas, você vai se empoeirar com esse mundo. E você precisa lavar seus pés todos os dias. Você precisa estar comigo, e isso basta. Você precisa deixar que eu lave seus pés, e isso basta. Você precisa deixar que seus irmãos te ajudem e lavem seus pés, e isso basta. Você não precisa se banhar todo novamente, você não precisa voltar numa situação, você precisa de caminhar com essa regularidade. Essa é a terceira coisa que Jesus fala. E a última coisa, entre muitas aqui, mas que eu chamei a atenção, é o que ele termina dizendo, que é, eu lavo o pé de vocês para deixar um exemplo para vocês. Depois de tudo que foi feito, Jesus explica essa importância. Lucas 24 diz que, às vezes, Jesus falava no particular com os discípulos e lhes abria o entendimento para entender. Sabe, gente, é importante que você tenha isso na sua mente muito mais do que uma historinha, do que uma imagem bonita. Não tem nenhum valor, não tem grande valor se você sair aqui todo feliz, com a imagem linda de Jesus lavando os pés dos discípulos, mas não entender o que isso significa. Se você não usar isso para entender que Jesus ama você profundamente e ama você até o fim, e ama você a todo momento, que Ele chama você para a humildade, independente da sua posição na vida, da sua condição, todos nós somos chamados para ser humildade. Humildade é uma coisa de coração, não tem necessariamente a ver com condição social, sua conta bancária. Humildade é atitude. A humildade é a característica daquele que vê o outro em maior conta do que a si mesmo. Essa pessoa, ela tem mais valor do que eu. Não é uma falsa humildade, mas é uma atitude em direção ao outro. Jesus abre o entendimento para que eles entendam e vejam que eles precisam andar nesse caminho de humildade, que eles precisam demonstrar amor continuamente uns pelos outros, que eles precisam se envolver com o reino de Deus e com a vida da igreja que está começando ali, com Jesus, né, nos próximos dias, a sua morte, a sua ressurreição, a vinda do Espírito Santo. Vocês têm que se lembrar, essa é uma das minhas últimas mensagens para vocês. Lavem os pés uns dos outros. Em outras palavras, cuidem verdadeiramente uns dos outros. Envolvam-se com o desenvolvimento da santificação na vida uns dos outros. Me vem à mente aqui claramente o texto de Paulo falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Envolvam-se com a vida da igreja, envolvam-se quando vocês estão juntos, lavem os pés uns dos outros, sirvam uns aos outros, tenham os outros em maior conta do que vocês mesmos.
Sempre pergunte onde é que eu posso ser útil, onde é que eu posso ser necessário. Não escolhamos tarefas que nos agradam mais, que nos são mais confortáveis. Sirvamos ao Rei, sirvamos a Jesus naquilo onde há necessidade hoje. Amanhã talvez seja diferente. Talvez é o que Jesus está nos dizendo aqui, a tarefa mais simples, a tarefa mais não desejada de ser feita. O próprio Pedro, que não era ninguém. Pedro não era ninguém, gente. Pedro era um pescador, pessoa simples também. Não era um cara super formado, não era um escriba da lei. E ele achava que era demais aquela atitude ali. Não serve para o mestre. E provavelmente ele estava pensando, não serve nem para mim. Eu é que não vou lavar o pé de ninguém. E Jesus está dizendo, não, Pedro. Eu quero mostrar para vocês com essa tarefa mais simples de todas, talvez a mais indesejada, que todos nós podemos e devemos fazer algo uns pelos outros. Pois bem, se eu, sendo um senhor e mestre, se eu que sou senhor e mestre, lavei-lhe seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Esse texto nem é sobre pessoas em posição de liderança servirem, serem humildes. É óbvio que essas pessoas precisam ser, porque elas são chamadas para serem como mestre também. Mas o texto é sobre os irmãos, é sobre os discípulos. Na característica de irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a lavar os pés uns dos outros. E não competir uns com os outros. E não ficar esperando que algum irmão me sirva. Porque quando todos querem se servir, há problema. Mas quando todos querem servir, todos ganham. Por que o casamento pode ser um lugar de grande comunhão? Quando o marido está mais preocupado em servir a esposa do que a si mesmo, e quando a esposa está mais preocupada em servir ao marido do que a si mesmo. Quem que ganha? Os dois ganham. Não há competição. A submissão é mútua. Cada um na sua função, cada um no seu papel, conforme Deus vai lhes ensinando. Mas não há perda, não há prejuízo de nenhuma das partes. Porque a comunhão é baseada no serviço. O que Jesus está dizendo é que a comunhão cristã precisa ser baseada no serviço. 1 João 4,17, um texto bacana, que diz assim, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Essa é a palavra do próprio João na sua carta, mais para frente. Provavelmente se lembrando do que o mestre demonstrou. Se vivemos como Jesus, o nosso amor é aperfeiçoado. 1 Coríntios 9, 22, quem consegue achar rapidinho aí? Só para dar para vocês alguns textos que eu achei muito bom. Se eu não ler o texto errado, né? Diz assim, né? Paulo dizendo, olha só, Paulo diz o seguinte, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma possa salvar alguns. O que está dizendo em outras palavras? Eu lavo os pés de quem for necessário, para que eles conheçam um amor verdadeiro, para que eles conheçam o que é verdadeira humildade, e para que eles possam se sentir parte e participar. É isso que Paulo está dizendo. Desenvolver a vida juntos, frutificar, permanecer na videira, exercitar dons, expressar os frutos do Espírito, ser pedras vivas. Esse é o nosso chamado. E nós fazemos isso com amor verdadeiro. Nós devemos fazer isso com humildade profunda, como Cristo fez. Receber dos outros e servir os outros com amor. Esse é o desafio da vida cristã, e por isso eu comecei dizendo que é a vida mais difícil. Porque nós temos dificuldade em nos permitir sermos tomados pelo Senhor nas nossas atitudes, nas nossas prioridades. E a vida da igreja, ela na verdade não funciona e não vai acontecer como ela deveria acontecer se nós não entendemos isso. Nós vamos sempre tender a querer ser servido, seja quem estiver aqui na frente, seja alguém que faz algum serviço, esse ou aquele. Essas aulinhas estão acontecendo porque as pessoas se dispuseram.
Sabe o que vai acontecer se ninguém se dispor? Não tem aulinha, gente. Eu não vou contratar professor. Vocês estão achando que eu vou contratar professor? Já pensou que coisa linda? Um cartaz lá na frente? Precisa-se. Melhor fechar a igreja. Porque não é igreja ainda. É simples assim. O nosso chamado, ele é desafiador por isso. Porque nós precisamos entender que se nós fazemos parte do corpo, nós precisamos nutrir o corpo. Cuidar do corpo juntos. Quando nós fazemos um pouquinho cada um de nós, o todo é alcançado. Quando nós fazemos o que nós precisamos fazer, o corpo funciona de forma ajeitada e azeitada, como a gente diz. Né? 1 João 2,6, João é muito duro conosco e diz assim: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Por isso eu disse no começo, nós fomos chamados para ser. Então foi você que disse. Eu estou falando só para mim. Eu fui chamado para ser discípulo. Se você disse que você foi chamado para ser discípulo, você tem que entender o que João diz aqui. Quem afirma que permanece nele, quem afirma que é discípulo, deve andar e viver como ele viveu. E esse texto maravilhoso de João 13 nos diz, em essência, o que é o nosso chamado. Então hoje você precisa fazer uma decisão, como todo dia. O que você vai fazer? Se não nós, quem? E se não agora, quando? Até quando nós vamos ficar postergando o nosso envolvimento? Até quando nós vamos permitir que coisas, espinhos e pedras e galhos na nossa vida impeçam a gente de ser frutífero? A gente precisa tomar uma posição na vida, organizar a nossa vida e fazer prioridades. Você precisa, de fato, levar a sério, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E isso começa na sua vida interior e se expande para a sua casa, e se expande para a sua vida externa, profissional, relacional, no conjunto da vida da sua comunidade, onde você participa. Eu não posso decidir isso por você. Você tem que ver o que é que Deus quer que você faça, com humildade, estando disponível. E quando você ouvir de uma necessidade, se envolva. É isso que faz da igreja uma igreja de verdade. Não uma igreja que é uma empresa funcional, mas uma igreja onde as pessoas tiram suas vestes, enrolam uma toalha, pegam uma bacia com água e vão fazer o que precisa ser feito. É sobre isso que era essa série, sobre nós sermos frutíferos. Nós temos sobre Jesus. Quando encontro tua presença, posso então descansar, receber